O misterioso Duque Mansford e a Besta da Noite. Em uma pequena cidade isolada, em algum lugar perdido, entre montanhas e florestas densas, as sombras pareciam se estender por muito mais tempo do que o habitual. A luz do sol mal tocava a terra, mesmo durante o dia, e a névoa que envolvia as ruas estreitas e sinuosas nunca parecia dissipar-se completamente. Os moradores falavam pouco uns com os outros, e, em sua maioria, evitavam sair à noite, quando o ar se tornava mais gélido e os sons dos animais da floresta pareciam mais ameaçadores. Diziam que era o momento em que as forças do mal tomavam conta, e mais especificamente, uma presença que pairava sobre a cidade como uma maldição: o Duque Mansford. O Duque, com sua aparência excêntrica e comportamento peculiar, havia chegado à cidade há muitos meses, dizendo que estava em busca de um lugar para se estabelecer e restaurar sua saúde após uma longa viagem. Seu jeito de viver, afastado da comunidade, sua aparência cadavérica e o ar de mistério que o cercava, no entanto, nunca passou despercebido. O homem alto, de pele pálida, cabelos negros como a noite e olhos penetrantes, parecia ser uma figura de outro mundo. As pessoas, embora temessem sua presença, não tinham coragem de questioná-lo diretamente, sobretudo porque ele sempre parecia estar um passo à frente, sabendo mais sobre elas do que elas mesmas sabiam. Em outro lugar dessa mesma cidade, um jovem e cético escritor chamado Thomas estava em sua jornada em busca de inspiração. Ele havia ouvido os rumores sobre o Duque Mansford e, curioso sobre as histórias de mistério e lendas locais, decidiu se hospedar no castelo dele, esperando que esse ambiente sombrio alimentasse a sua criatividade. Thomas era um homem de razão e ciência, não acreditando em fantasmas ou seres sobrenaturais. Ele via a cidade como um cenário perfeito para um novo livro, e o Duque Mansford, com seu comportamento excêntrico, seria o personagem central de sua obra. Sem perder tempo, o escritor encontrou uma maneira de hospedar-se no castelo, pedindo abrigo ao seu dono. Entretanto, logo após sua chegada, começou a perceber algo estranho. Embora o Duque fosse sempre educado e gentil em suas interações, havia algo em seu olhar que causava desconforto. À noite, os moradores desapareciam, e Thomas ouvia os sons das batidas pesadas nas portas e nas janelas, como se algo estivesse perseguindo os indefesos. Certa noite, ele decidiu investigar. Seguiu o Duque, que, como de costume, se retirava para o seu quarto após o jantar. A noite estava especialmente fria, e a névoa parecia mais espessa do que nunca. O Duque, em sua capa escura, caminhava lentamente pelos corredores vazios do castelo, sem se virar ou fazer o menor som. Thomas, atrás de uma das colunas, tentou se aproximar com cautela, sentindo a excitação da descoberta e o medo que começava a se infiltrar lentamente em sua mente. Ele estava determinado a entender o mistério, muito embora sentisse, em algum lugar profundo, que deveria estar mais alerta. Quando o Duque entrou em sua sala, Thomas esperou alguns momentos antes de se aproximar da porta e tentar espiar. Foi nesse momento que algo aconteceu. O ar ficou denso e uma sensação de frio cortante invadiu a atmosfera. De repente, um ruído metálico quebrou o silêncio da noite. Thomas, assustado, rapidamente olhou pela fresta da porta e o que viu o fez gelar por dentro. O Duque estava de pé diante de um grande espelho e algo muito estranho acontecia. Ele começou a se transformar diante dos olhos de Thomas. Seus ossos estalaram e a pele pálida, até então intacta, começou a rachar, como se estivesse se desfazendo. Seus olhos, antes humanos, agora se tornavam completamente amarelos, refletindo ao mesmo tempo uma escuridão profunda. Os pelos se alongaram cobrindo a pele e as unhas se transformaram em garras imponentes. O corpo dobrou-se em posição de um quadrúpede e, em pouco tempo, o homem que antes parecia apenas excêntrico, agora se revelava como uma criatura monstruosa, com a aparência de um lobisomem. Thomas mal podia acreditar no que estava vendo, mas o horror foi ainda maior quando o Duque, agora em sua forma bestial, se virou e olhou diretamente para a fresta da porta, onde Thomas estava escondido. Um brilho cruel apareceu em seus olhos, e ele, sem dizer uma palavra,
avançou em sua direção. O medo tomou completamente o rapaz, mas ele não conseguiu se mover. O Duque Mansford, agora o homem-lobo da noite, caçador implacável, parecia saber de sua presença e se aproximava lentamente, com passos pesados e predatórios. No momento em que Thomas deu um passo para trás, tentando fugir, o Duque estendeu sua mão monstruosa, suas garras cortando o ar com a velocidade aterradora. Foi então que Thomas deu o único passo que poderia ter dado. Correndo com todas as suas forças, ele conseguiu escapar pela porta, tropeçando pelos corredores escuros, seu coração batendo descontroladamente no peito. A besta, atrás dele, não dava trégua, seus passos ecoando pela mansão vazia como trovões. Thomas sabia que a única chance de sobreviver era chegar à saída do castelo, mas parecia que o caminho nunca acabava. A cada esquina, ele ouvia os passos do Duque, ficando cada vez mais próximos. A atmosfera fria e opressiva tornava tudo ainda mais sufocante. Quando finalmente chegou à porta de saída, ele a empurrou com força, mas a fechadura estava trancada. Olhou desesperado para trás e viu a criatura se aproximando, com os olhos fixos em sua presa. Thomas, com o último de seus recursos, bateu com força na porta, gritando por ajuda. Mas a resposta foi o som das garras do Duque, batendo nas pedras do castelo. O velho castelo parecia absorver tudo, sem dar a mínima para a vida ou a morte de seus habitantes. Em seu último ato de desespero, o escritor encontrou uma velha chave pendurada em uma parede, próxima ao hall. Ele não sabia o que abriria, mas sabia que era sua única chance. Com mãos trêmulas, ele girou a chave na fechadura, finalmente quebrando o fecho. Quando a porta se abriu, Thomas correu para a rua, sem olhar para trás. Mas a noite não havia terminado. À medida que ele atravessava o campo em direção à cidade, uma sensação de perigo ainda o acompanhava. Ele sabia que o lobisomem estava atrás dele, e sua presença, agora mais ameaçadora do que nunca, não dava sinais de recuar. Thomas olhou para trás apenas uma vez e viu a figura monstruosa emergindo das sombras, seus olhos brilhando como estrelas distantes, seu corpo transformado em uma bestialidade selvagem. O escritor então soube que ninguém mais sabia. O Duque Mansford não era apenas um homem excêntrico. Ele era um lobisomem, uma criatura das sombras, e a cidade estava condenada. Mas o que o jovem escritor não entendia era que ele também havia se tornado parte daquela maldição. Ao tentar escapar, ele agora estava sendo caçado, e o destino que aguardava todos na cidade estava selado. Entretanto, uma coisa era certa: o horror não acabaria ali. O Duque Mansford, com sua fome insaciável, continuaria sua caçada, agora mais determinado do que nunca. E Thomas, se sobrevivesse àquela noite, teria muito mais a descobrir sobre a verdadeira natureza do Duque e sobre o destino que o aguardava. A luta pela sobrevivência estava apenas começando, e a noite escura e interminável seria o palco para a batalha final entre homem e fera. Se resignando ao fato de que não tinha remédio, Thomas respirou fundo e seguiu correndo, seus pés agora descalços, batendo no chão gelado da velha estrada de terra, ecoando na noite silenciosa. O som dos seus passos era abafado pela névoa espessa que cobria a cidade, tornando o ambiente mais surreal e opressor. O medo o impulsionava, suas pernas quase tremendo sob o peso da adrenalina que percorria todo o seu corpo. Mas ele não ousava parar. Cada respiração parecia mais pesada do que a anterior, o ar frio cortando sua garganta, sem que ele sentisse dor. O único pensamento em sua mente era fugir. Atrás dele, os passos pesados do lobisomem ecoavam como uma sentença. Thomas podia ouvir a criatura se aproximando, com sua respiração profunda e arrastada, o som das garras rasgando o chão duro. O vento cortante carregava um cheiro nauseante de sangue e carne podre, e ele sabia que não podia mais olhar para trás. Mas o medo o fazia querer dar um único olhar, uma única mirada, para a confirmação de que a besta estava realmente atrás dele. A lua cheia iluminava a estrada à sua frente. Seu brilho fraco através da névoa mostrava um céu que parecia coberto por uma capa de sombras, como se as próprias estrelas estivessem assistindo em silêncio àquela perseguição. Cada passo parecia mais lento, como se a terra estivesse se prendendo aos seus pés, tentando imobilizá-lo. Ele sentiu os músculos de suas pernas queimando,
o cansaço tentando dominá-lo, mas não ousava desacelerar. Cada batida do seu coração parecia um tambor de guerra, sinalizando que a criatura se aproximava mais e mais. Ele sabia, o lobisomem o estava alcançando. O ar se tornou ainda mais gelado, e uma pressão insuportável o envolveu, como se todo o peso daquela noite o esmagasse. Thomas passou por uma árvore antiga, com raízes expostas como garras, prontas para se fechar sobre suas pernas, mas ele ainda assim não podia parar. A imagem do lobisomem, com seus olhos amarelos e penetrantes, queimava em sua mente. Ele sabia que, se fosse pego, não teria escapatória. O instinto de sobrevivência o manteve em movimento. De repente, à sua frente, havia uma cerca baixa que demarcava o limite do campo e a entrada para o vilarejo. Era a única chance que tinha. Seus olhos brilharam com uma súbita esperança e ele acelerou o passo. A cerca estava mais próxima a cada segundo, mas o som das garras batendo no chão atrás dele também se aproximava, agora mais forte e com mais urgência. Ele quase podia ouvir a criatura respirando atrás de si, o som de suas patas batendo na terra, um ritmo animalesco que se unia ao frenesi crescente dentro de seu próprio peito. Thomas, no último impulso, pulou a cerca com todas as suas forças. A dor se espalhou pelas suas pernas ao fazer o salto, mas ele não se importou. Ao cair do outro lado, se levantou imediatamente sem olhar para trás. Agora estava dentro da cidade, mais próximo de uma possível salvação. Entretanto, a cidade, com suas ruas desertas e sombrias, parecia mais uma prisão do que um refúgio. Ele correu por vielas, o corpo já começando a sucumbir ao cansaço, as roupas rasgadas e o suor misturado com o frio da noite. Cada esquina parecia uma armadilha, cada sombra parecia esconder algo mais. Thomas se lançou em direção à primeira casa que viu com luzes acesas, batendo com os punhos contra a porta com uma força desesperada, gritando por socorro. Mas a porta não se abriu. O som dos passos da criatura estava cada vez mais alto e Thomas sabia que não teria muito tempo. Com o último esforço, olhou para os lados em busca de algo, qualquer coisa que ele pudesse usar como proteção. Então viu um galpão de ferramentas. Sem hesitar, correu até lá e entrou, trancando a porta atrás de si. Em seguida, afastou-se ofegante, sentindo o frio da madeira contra suas costas. Mas a sensação de segurança era momentânea. Ele sabia que a besta não desistiria facilmente. O galpão estava mal iluminado, com apenas a luz fraca da lua, filtrado pelas frestas das paredes. As sombras eram longas e ameaçadoras. Thomas se escondeu atrás de uma pilha de madeira, tentando manter a calma, embora soubesse que a criatura não demoraria a encontrá-lo. Seu corpo tremia de exaustão, mas ele não podia relaxar. A cada segundo que passava, o som da perseguição ficava mais claro em sua mente, mais vívido. Ele podia sentir os olhos do lobisomem, ardendo com um ódio ancestral, fixados nele. De repente, o som dos passos parou. O silêncio tomou conta do espaço, mas era um silêncio opressor, como se algo estivesse esperando, se preparando para atacar. Thomas se escondeu mais ainda atrás da madeira, tentando controlar sua respiração. Mas o silêncio, carregado de presságios e há tão pouco tempo instaurado, quebrou-se de repente por um som que fez a espinha dele gelar. As garras da criatura arranhando a porta do galpão. Era uma batalha de nervos. Thomas estava escondido, mas sabia que não seria por muito tempo. A porta começou a ranger, as madeiras se curvando sob o peso da criatura. Ele olhou ao redor, procurando por qualquer coisa que pudesse usar para se defender. Mas o galpão estava praticamente vazio. Sua única esperança era que a porta não cedesse imediatamente. O som das garras cortando a madeira se tornava cada vez mais forte. O lobisomem estava quase lá, e o pobre Thomas se perguntava se aquela noite não teria fim. Foi quando então, com um estrondo, a porta se abriu, estilhaçando as madeiras em todas as direções. Thomas saltou para frente, mas foi tarde demais. As garras afiadas da criatura já estavam em seu pescoço, e o ar se tornou pesado com o cheiro de sangue e terra. De uma maneira que ele mesmo não conseguiu compreender, ele conseguiu usar a força restante para empurrar a besta, sentindo uma dor profunda em cada fibra de seu corpo, mas por um segundo, acreditando que aquela poderia ser a chance que ele precisava. Com a adrenalina correndo em suas veias, ele conseguiu se esgueirar das garras do lobisomem e fugir novamente, saindo do galpão e correndo pelas ruas desertas.
E outra vez se encontrava sozinho na madrugada, entregue à amargura de se ver novamente em um jogo de vida ou morte, fugindo da própria essência da noite. O lobisomem outra vez corria atrás dele, mas Thomas sabia que enquanto vivesse, ainda havia esperança. Não sabia quanto tempo havia corrido, desde que tudo tinha começado. O que parecia ser uma eternidade se desenrolava em uma sucessão de passos apressados, batimentos cardíacos descontrolados e respirações ofegantes. Ele sentiu o gosto de ferro em sua boca, uma mistura de suor e medo, e a dor queimando suas pernas já exaustas. A cidade agora, envolta em um manto de silêncio ameaçador, parecia ser a única coisa entre ele e a morte iminente. Cada esquina que ele virava era uma luta desesperada pela vida, e cada sombra parecia esconder a presença implacável do seu algoz. O terrível som das garras batendo contra o chão em sua direção continuava, ainda que agora estivesse um pouco mais distante. De toda forma, ele não se atrevia a olhar para trás, mas podia sentir a aproximação da criatura, com um peso cortante sobre seus ombros, como uma sombra que nunca o deixaria. O medo se tornava cada vez mais profundo, mas a dor e a necessidade de sobreviver também se intensificavam. Ele sabia que não poderia continuar fugindo para sempre. A cidade parecia não ter fim, e a criatura, imortal e predadora, parecia mais próxima a cada respiração. Foi quando Thomas chegou a uma praça central da cidade, onde uma velha fonte, já quebrada e coberta por musgo, parecia a única coisa intacta em um local desolado. Ele parou por um momento, tentando recuperar o fôlego, com os olhos fixos em cada movimento ao seu redor. A praça estava vazia, mas ele sentia que não estava sozinho. O som das garras novamente cortou o ar. E agora, mais perto do que nunca, o lobisomem estava ali, aguardando o momento certo para atacar. Com um último, derradeiro lampejo de esperança, Thomas olhou para as casas ao redor da praça e percebeu uma escada que levava ao topo de um antigo prédio de 2 andares. Ele não sabia o que faria depois, mas aquela escada parecia ser a única chance de ganhar tempo, de talvez encontrar uma forma de enfrentar a criatura. E com um impulso final, ele correu para a escada e subiu com todas as suas forças, os degraus rangendo sob seu peso. Quando finalmente alcançou o topo, o vento gélido da noite o atingiu com força, mas ele não teve tempo para sentir frio. Olhou para baixo e viu o lobisomem se aproximando, as garras arrastando no chão com uma violência que fazia a terra tremer. O monstro estava prestes a alcançá-lo, e Thomas estava em um local mais alto, um pouco mais seguro, pela primeira vez em toda aquela noite. Se ao menos tivesse algo com que se defender, teria uma chance real de sobreviver àquilo. Pensando nisso, seus olhos deram com uma velha antena enferrujada, jogada em algum lugar no chão, no topo daquele prédio. A antena parecia estar ali abandonada há muito tempo. O metal estava corrompido pela umidade, mas ainda assim parecia servir como arma. Thomas pegou-a com mãos trêmulas e levantou, tentando manter sua calma diante da fera. Ele sabia que sua única chance era lutar. A luta pela sobrevivência se tornaria um enfrentamento direto com a besta, e sua única arma era aquele metal enferrujado, um símbolo de sua última resistência. Quando o lobisomem finalmente alcançou o topo da escada, parou por um momento, encarando Thomas com seus olhos ferozes e penetrantes. Thomas sentiu o peso do olhar da criatura, como se estivesse sendo devorado vivo. O lobisomem, com suas garras afiadas e dentes expostos, estava mais uma vez diante da vítima. Thomas, sem ter mais opções, avançou. Empunhou a antena enferrujada com todas as suas forças, tentando atingir a criatura. Mas o lobisomem se esquivou com uma rapidez impressionante e a antena passou no ar, cortando apenas o vazio. O monstro rosnou e, em um movimento brutal, avançou suas garras, se estendendo em direção ao peito de Thomas. O jovem tentou desviar, mas estava cansado demais para ser rápido o suficiente. A garra do lobisomem o cortou no braço, fazendo gritar de dor. E pela primeira vez, seu sangue jorrou, quente e espesso, mas ele não desistiu. Ainda tinha a pobre arma, e mais uma vez, com um grito de fúria, desceu-a com força, atingindo o peito do lobisomem como uma espada. A antena enferrujada e desgastada finalmente fez contato, penetrando a carne da besta. O lobisomem urrou de dor, mas não cedeu.
Em um último esforço, agarrou Thomas pelo pescoço com as garras afiadas, levantando-o do chão e o pressionando contra a parede do edifício. A dor foi quase insuportável. Thomas lutava, tentando se soltar, com a visão já escurecendo. O mundo ao seu redor começou a girar e ele sentiu a pressão da vida abandonando seu corpo. Mas em último ato, empurrou a antena, fincando-a mais fundo no peito da criatura, decidido a ir-se, mas levá-lo consigo. O lobisomem deu um grito estridente e convulsionou, suas garras se soltando do pescoço de Thomas, que caiu no chão, exausto, com as mãos sangrando e o corpo marcado pela luta. O lobisomem, agora ferido mortalmente, tropeçou para trás, sua forma tremendo de dor. Rosnou pela última vez, seus olhos brilhando de dor e fúria, antes de cair, lá de cima, a uma altura de 2 andares, onde, por fim, sua vida e sua maldição terminaram com o baque da queda. O monstro não se levantou mais. Thomas, com lágrimas de dor e alívio nos olhos, olhou para o corpo da criatura caída. Mal podia acreditar, mas havia vencido, ainda que tal vitória houvesse custado tão caro. O sangue ainda escorria de seus ferimentos, e ele sabia que não haveria mais forças em seu corpo. No entanto, havia conseguido escapar da morte, ao menos por enquanto. O lobisomem estava morto, mas será que estava mesmo? Thomas sentia que o mal ainda rondava aquele lugar. Com todo o esforço que pôde, desceu daquele lugar e voltou para a rua, onde, em lugar do lobisomem, estava um duque, voltado à sua forma humana, e que agora em nada lembrava a terrível besta que Thomas tinha acabado de enfrentar. Ele olhou para o céu, onde a lua cheia ainda brilhava, e com um suspiro, deixou seu corpo ceder ao cansaço. Havia sobrevivido à noite, mas o que aconteceria amanhã, ninguém sabia. O lobisomem, de fato, estava morto, mas o medo, por parte daquela criatura, embora vencido, havia deixado uma marca profunda em sua alma, uma lembrança de que o horror nunca desaparece completamente. É assim, com a queda do lobisomem, a cidade finalmente se viu livre de sua maldição, mas Thomas sabia que o ciclo da besta nunca se encerraria por completo. O medo, como a noite, sempre retornaria. E pensando nisso, deu-se conta de que tinha acabado de encontrar a premissa para o seu livro. Aquele mesmo livro que, tencionando escrevê-lo, ele teve a infeliz ideia de enfiar-se no castelo do conde, onde tudo havia começado, mas agora estava acabado, como também está acabado o conto de hoje. Caso você tenha gostado, deixa um joinha para a gente saber, comenta, se inscreve se você não for inscrito, seja muito bem-vindo, caso seja a primeira vez que você vem aqui no nosso canal. No mais, obrigada pela companhia, um abraço bem forte para cada um de vocês e a gente se encontra na próxima história em torno da fogueira. Até lá!